A paz do Senhor Jesus Cristo para todos que fazem parte aqui desse canal de reflexão. Meu nome é Risolene. Hoje o nosso estudo está aqui em Provérbios 18:1. Aqui está falando sobre isolamento, né? Busca seu próprio interesse, seu próprio desejo. Aquele que se separa, ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Então aqui, a pessoa que faz isso, ela está rejeitando, desprezando, censurando, se levantando contra a verdadeira sabedoria. E a verdadeira sabedoria, ela vem do alto, né? Então, se isso não é bom nem para alguém que não está na igreja, muito menos para nós que estamos na igreja, né? Então o isolamento não é bom para ninguém, é algo ruim, né? E infelizmente quando um irmão nosso se afasta, né? Ele vai estar se afastando do propósito, de um propósito de vida. Ele vai estar deixando de conviver com pessoas que têm ali os mesmos princípios que ele tem, que ali ele já aprendeu a viver naqueles princípios. Ele vai... É como alguém que tem uma profissão e depois abandona essa profissão, né? E vai tentar outra coisa. Então, assim, nós precisamos, né? Viver ali em comunhão uns com os outros, né? E não tem como andar junto com uma pessoa se você não estiver de acordo com ela. E da mesma forma em relação ao nosso Deus. Se a gente estiver fazendo algo diferente daquilo que a gente aprendeu, não tem como, né, a gente caminhar com Deus. Só que não vai ser se isolando, se afastando do rebanho, do povo de Deus, da igreja, que a gente vai encontrar uma solução para a nossa vida. Se naquele lugar que você está congregando, você está tendo alguma dificuldade, não está dando certo, procure um outro lugar para congregar, mas não deixe de congregar, né? E essa comunhão a gente só vai ter com as pessoas que têm ali o mesmo objetivo de vida, né? Os mesmos princípios, né? Pessoas que têm afinidade umas com as outras, né? Isso quem já serve ao Senhor, quem está ali, quem tem ali essa comunhão com os irmãos, você não vai encontrar isso em outro lugar, né? Mas só no meio do povo de Deus, né? Você que já foi ali uma pessoa que foi ali enxertada no corpo de Cristo, né? E aí de repente você vai sair para se aventurar, então você vai ficar como uma ovelha perdida, você vai ficar como um galho cortado, você vai ficar... Enfim, não é bom, não é algo que vai ser confortável, né, para ninguém. E acaba trazendo morte, né? E muitas vezes não é só a morte física, mas a morte espiritual, que é a pior, né? Então aqui nós temos que buscar em Deus, ter comunhão com os nossos irmãos, primeiro com Deus, porque quando a gente se afasta dessa comunhão, a gente acaba ali decretando morte sobre a nossa vida, né? E muitas vezes o que faz as pessoas se afastar da igreja às vezes tem uns irmãos que eles têm a necessidade de, parece que, mostrar que ele é perfeito, que a vida dele é perfeita, né? E isso é muito triste, porque a gente sabe que ninguém tem vida perfeita
e que ninguém é perfeito, né? Então, às vezes, quando a gente deixa de ser transparente, de ser autêntico, né? A gente acaba causando, né, essa frieza nos outros irmãos, né? Porque, como a própria palavra do Senhor diz, que para o corpo funcionar bem, tem que estar tudo ali com saúde, né? E muitas vezes tem pessoas doentes morrendo do nosso lado e a gente não percebe. Às vezes a gente faz matar mais, né? E infelizmente no mundo isso é normal, mas na igreja não deveria ser, né? Mas a palavra de Deus já alertou, né, que seria assim. Então nós temos que mostrar realmente as nossas fraquezas. Às vezes as pessoas elas sobem no altar para pregar a palavra de Deus e elas querem passar para a igreja que é só vitória, é só prosperidade, é festa, né? Todo dia, ninguém tem problema, né? E se você contar uma história triste mais de uma vez, ali já vai ser chamado de testemunho, né? Muitas vezes as pessoas sobem no altar e começam a falar de coisas que às vezes alguém confessou ali num momento de tristeza, numa situação, e de repente a pessoa está no altar, está pregando e de repente fala alguma coisa que dá a entender que está jogando indireta para a pessoa, sobre algo que a pessoa ali falou num momento de tristeza. Muitas vezes a pessoa que está fazendo isso, ela nem percebe que ela está fazendo isso. Às vezes até o inimigo coloca isso na boca dela para fazer ela ser pedra de tropeço para o irmão que está lá sentado, né? Então, por isso que quando a gente sobe no altar para pregar a palavra, nós temos que ter muito cuidado com o que a gente fala e pedir muito a Deus para a gente não falar bobagem, tolice, né? E assim, se isso não é bom, nem quando a gente está fora do altar, imagina em cima do altar, né? Então, assim, às vezes as pessoas, elas fazem brincadeiras, falam coisas que não tá na palavra de Deus, que não convém. Às vezes, só de você estar lendo ali a palavra de Deus, que para você dar qualquer explicação, você vai ter que antes ler a palavra, falar de um texto, que as pessoas vão para ouvir a palavra, ninguém vai para ouvir o que o irmão acha ou deixa de achar. A gente vai na igreja para ouvir a palavra de Deus, que é a palavra de Deus que vai fazer a diferença na nossa vida. Às vezes, só de você, quando você começa a ler, tem uns irmãos que não quer nem ler, né? Ele já quer ir lá e fala uma palavra e um versículo e já quer entrar nas explicações dele, nos achismos dele. Não é assim que funciona. Leia a palavra de Deus. E conforme você vai lendo ali, Deus já vai ministrando no coração das pessoas. A minha explicação, a sua explicação, a explicação de quem está lá é o que menos interessa, porque o que vai interessar é a palavra de Deus, né? Mas sempre a gente vai, né, explicar, porque Deus vai ter ali ministrado alguma coisa no nosso coração e a gente vai falar ali, conforme a gente recebeu, né, ali o entendimento, a gente vai passar para os outros, mas isso não quer dizer que é a nossa explicação. O que vai valer é a palavra de Deus, é ela que tem que ficar gravada no coração do nosso irmão, né, e no nosso coração também, né, porque não adianta a gente falar para os outros e a gente não aplicar na nossa própria vida. Então, isso aí, cargo não protege ninguém da queda, né? Pode ter o cargo mais alto na igreja. O cargo não vai proteger ninguém da queda, né? O que nos protege é a palavra de Deus, é a misericórdia de Deus, é a graça de Deus, é a unção do Senhor, é a presença de Deus na nossa vida. Então, é isso. E a gente também tem que orar a Deus quando a gente vai no culto, para Deus proteger o nosso coração e preparar o nosso coração como uma boa terra, para a gente assim guardar a palavra de Deus. E aquilo que não vem de Deus, que é coisa do homem, que a gente aprenda no nome de Jesus, lançar fora, para a gente não ficar
doente espiritualmente. Meu irmão, minha irmã, se você gosta desse canal, entra aqui, se inscreve, compartilha, dá um joinha, faz um comentário, para que em nome de Jesus esse canal possa também chegar para outras pessoas. Desde já, meu muito obrigada, que Deus te abençoe. Amém.